Donald Trump representa um setor da burguesia norte-americana para o qual a estratégia seguida nesses 40 anos deixou de fazer sentido. Qual era a estratégia? Era a tal da globalização. A gente não vê a extrema-direita, o Trump falando contra o globalismo. O que era globalização? Globalização era uma conta de chegada. É assim, vamos abrir a economia norte-americana em troca de todos os países abrirem suas economias para os Estados Unidos. As corporações norte-americanas, as grandes corporações, vão perder dinheiro dentro de casa, mas vão recuperar com sobras fora. Isso é a globalização. Os Estados Unidos utilizam seu mercado interno para maximizar as possibilidades de lucro das suas grandes corporações. Com essas grandes corporações vendendo mercadorias e exportando capitais para outros países. Deu certo no que diz respeito às grandes corporações. Elas passaram a ter uma lucratividade gigantesca. Deu errado para o país. Quem ferra com o capitalismo norte-americano não foi o socialismo, foi o capitalismo norte-americano. Ou seja, o interesse das grandes corporações em buscar o máximo lucro possível fora do país. A decadência do capital. Claro, agora, tem um setor da burguesia norte-americana que não pôde se internacionalizar ou que perdeu terreno na internacionalização. São setores que têm mais dificuldade de se internacionalizar. Por exemplo, o ramo industrial, o ramo econômico de onde veio Donald Trump, da construção civil, é mais difícil de internacionalizar. Não é? É mais difícil de internacionalizar. Outros ramos da economia são complicados de internacionalizar. Mesmo o ramo de petróleo nos Estados Unidos é difícil de internacionalizar. O petróleo nos Estados Unidos é caro hoje. Desde que os Estados Unidos adquiriu certa autossuficiência no ramo do petróleo, esse petróleo do fracking, esse método de espremer as pedras, ele é muito mais caro do que o petróleo convencional. Então são setores que têm dificuldade de se internacionalizar. Esses setores começaram a fazer conta e chegaram à seguinte conclusão: pera lá, desse jeito não dá. A globalização está quebrando nossas pernas. A internacionalização está destruindo grupos econômicos e está fazendo com que os Estados Unidos percam a dianteira ou percam até espaço em setores sobre os quais antes tinha hegemonia. Então precisa reverter a globalização. E para reverter a globalização, você precisa de medidas protecionistas. Você precisa de tarifas. Essa é a medida mais rápida que existe. Erguer as tarifas. De tal sorte que você possa aumentar a receita do Estado, de um lado, mas essencialmente você impulsionaria a produção interna. Substituição de importações. Chama isso. Ergue a tarifa, as velhas medidas protecionistas do século XIX. Sim. E que muitos países, para se desenvolver, adotaram no século XX. Ergue as tarifas de importação para você desenvolver a sua própria, ou redesenvolver, ou recuperar a sua própria indústria. O problema é que parece que dessa vez isso é um problema de mão de obra internamente. Eles têm muitos problemas, esse é um deles, eles têm muitos problemas. Hoje os Estados Unidos não controlam mais as cadeias de produção. Em certos ramos da economia, estabelecer super tarifas só traz inflação e escassez. Por exemplo, o grosso dos iPhones produzidos na China são exportados para os Estados Unidos. Se você ergue a tarifa sobre o iPhone para 50%, a única coisa que vai acontecer é que o iPhone fica 50% mais caro nos Estados Unidos. E não há produção de iPhone dentro dos Estados Unidos. Portanto, não haverá uma alternativa. A Apple não vai transferir sua planta. Ele não consegue, como a Apple é uma empresa estadunidense, ele não consegue garantir que a Apple volte para dentro dos Estados Unidos, que a indústria, a produção volte a ser dentro dos Estados Unidos. E aí tem problema não consegue, a curto prazo não, porque o cara que está na empresa, ele olha para as decisões do Trump e diz, pô, de fato, ficaria mais barato produzir nos Estados Unidos com essas tarifas. Mas aí ele olha, ele vê que o mandato do Trump é um mandato de 4 anos, começou em 2025 e vai terminar em 2020, 25, no final de início de 2029 acabou. Que garantia que eu tenho aí? Nenhuma empresa consegue transferir uma planta industrial com menos de 2, 3 anos. Não é assim? Sim, é complexo, Não é? Então o sujeito vai começar a fazer um movimento desse tipo para daqui 3, 4 anos a política econômica mudar. Então o ritmo da reação das corporações americanas a essas tarifas é baixa. O Trump tenta impor, através das tarifas, uma terceira coisa, né? A primeira
a recuperação da indústria norte-americana através de medidas protecionistas. A segunda é aumentar a arrecadação do próprio Estado, do governo norte-americano, pelos impostos de importação. E a terceira coisa, forçar os países, nas negociações de tarifas, a importar mais mercadorias dos Estados Unidos. Ou a vender mais barato matérias-primas essenciais como as terras raras. Ele usa a tarifa para forçar barganhas desse tipo. Se não dá para aumentar a produção interna, se não dá para resgatar a indústria americana imediatamente, pelo menos eu vou, através da guerra tarifária, garantir novos mercados ou mais compras de velhos mercados para o que as indústrias norte-americanas produzem. Ele negociou com a Europa um investimento trilionário nos Estados Unidos, né? E os caras vão levar a indústria para dentro dos Estados Unidos, de volta na Europa. Não, eles se comprometeram com gastos de 780 bilhões de dólares num determinado prazo de tempo, acho que um prazo de 6 anos, 5 anos, de aquisição de mercadorias norte-americanas. Então é isso que ele faz. Agora, isso tudo não mexe na base do problema. Qual foi a base do problema? As cadeias de valor dos Estados Unidos se internacionalizaram. Tirar o gênio da garrafa é fácil. Tirar a pasta ou tirar o creme da pasta é fácil. E botar de volta? Você consegue botar a pasta de volta no creme, né? O creme dental de volta na pasta? Não dá, né? É complicado. Até deve dar, mas o esforço é muito maior. Você pega ali, mas você perde muito, né? E dá muito trabalho. Caralho, igual uma montanha. Descer a montanha não é rápido? No limite a gente desce rolando, não é? E subir a montanha. Subir a montanha é uma outra conversa. Então, os Estados Unidos têm as suas cadeias de valor desestruturadas, externalizadas, exportou cadeias de valor. Os Estados Unidos, você já tocou no assunto, só vou resgatar o que você já disse. Os Estados Unidos têm problema de mão de obra. Eu estava outro dia assistindo a entrevista do presidente da Apple, Tom Cook, né? Presidente da Apple. E ele estava dizendo, nós não estamos na China porque a mão de obra aqui é barata. A mão de obra na China já não é barata. Já está cara. Né? Já está acima de muitos outros países, vai alcançar Estados Unidos e Europa daqui 10 anos, 20 anos no máximo. Os salários dos chineses vão ser iguais aos dos norte-americanos da Europa, porque os salários da China estão crescendo e os salários na Europa e nos Estados Unidos estão ficando parados, estão ficando para trás. É por conta da qualificação. O problema é que nós não encontramos mão de obra qualificada nos Estados Unidos. A mão de obra qualificada está aqui. A China investiu em universidades, formou engenheiros, formou arquitetos, formou designers de produção, formou uma série de profissionais de primeiro nível que são fundamentais para a tecnologia moderna. E os Estados Unidos não tem nada disso. Porque, claro, na medida em que os Estados Unidos se desindustrializou, para que as universidades iam continuar formando gente qualificada? E para que as pessoas iam querer continuar estudando determinadas profissões para as quais já não havia emprego? Pô, engenharia de produção, mas se não tem mais produção industrial, que diabos que eu vou fazer? O que me pega é que esse é um problema da atualidade. Tipo, a gente tá num podcast discutindo os problemas dos Estados Unidos que estão acontecendo agora. Será que os caras não... Eles sabem que isso tá acontecendo lá? Eles não têm respostas, o que não tem alternativas, não tem opções, não tem planejamento. Fazer mais engenheiro lá, mais engenheiro. Pega os engenheiros da China e leva tudo pra lá. Veja, eles precisam de tempo. Essas medidas que o Trump busca adotar, de eficácia duvidosa, ainda assim, para que elas possam ter chance de dar certo, precisa de tempo. O que os Estados Unidos estão fazendo? O que os Estados Unidos estão fazendo nesse momento? Utilizando a sua principal reserva de força. Ganhando tempo. Qual é a principal reserva de força dos Estados Unidos? É militar. Essa é a reserva de força dos Estados Unidos. Ele vai tentando impor, através de uma combinação de guerra comercial e guerra convencional, ou ameaças de guerra, ele vai tentando impor acordos que façam os Estados Unidos ganhar tempo. Ao mesmo tempo que internamente, o Trump lidera um movimento político cujo objetivo é se perpetuar no poder. Ou com a eleição do próprio Trump no terceiro mandato, que hoje não pode, a Constituição não permite, né? Porque tem uma emenda constitucional que foi aprovada nos Estados Unidos em 1945, quando morre o Roosevelt. O Roosevelt se elegeu em 32, se reelegeu em 36, se reelegeu em 40 e se reelegeu em 44. Naquela época não tinha limites de mandato. Né? Mas ali foi aprovada uma emenda constitucional que limita os mandatos presidenciais norte-americanos a 2, consecutivos ou não, 2 mandatos só. Você vê que o Trump,
Ele foi presidente de 17 a 21. Antes do Biden. Depois perdeu e agora voltou a ser de novo. Ele é o segundo presidente dos Estados Unidos, se minha memória não me trai, que consegue mandatos intervalados, né? Ou seja, exerce um mandato, perde e volta. O outro foi o Cleveland, foi o outro que conseguiu isso. Então, os Estados Unidos têm essa emenda constitucional. O Trump quer mexer nessa emenda constitucional. Por isso que para ele é muito importante a vitória nas eleições de 2026, as eleições parlamentares do ano que vem. Isso. De meio período. Se ele tiver maioria, tem analistas que dizem o seguinte: mesmo que ele não tenha maioria constitucional, a maioria constitucional dos Estados Unidos é de 2/3. Essa emenda constitucional sobre o número de mandatos presidenciais, ela poderia ser alterada de duas formas. Por maioria constitucional ou por algo que nunca foi acionado nos Estados Unidos, mas que a Constituição prevê, não. Se dos 50 estados da União, 26 aceitarem a mudança. Isso é mais fácil aí. Não é mais. Isso aqui é difícil pra burro. É mais fácil que 2/3. Tem outros quesitos além, né? Esses 26 tem que, para eles poderem aprovar isso, tem uma série de outros mecanismos, mas nunca foi feito. Tem outras travas ali, nunca né? foi Deve usado ser esse mecanismo. burocrático, Nunca foi usado esse mecanismo. Então, há analistas que acham que o Trump vai, se ele vencer as eleições, ele vai aprovar a mudança da emenda constitucional, sem maioria constitucional, e vai para a Corte Suprema tentar ganhar no tapetão. Como ele tem um razoável controle sobre a Corte Suprema, pode acontecer. Pode acontecer. Se ele tiver uma vitória eleitoral expressiva, a Corte Suprema pode se acovardar. O que seria, aí sim, se abriria uma porta para mudança de regime político nos Estados Unidos. Dificilmente se poderia dizer que os Estados Unidos continuaria a ser uma república baseada em democracia liberal. Ali se abriria o caminho, concretamente, para uma perpetuação do trumpismo no poder. Caso o Trump não tenha forças para fazer isso, ele vai tentar eleger alguém a ele vinculado. O J.D. Vance, o vice-presidente, ou esse que é o secretário da guerra. Marco Rubio? Não, o Marco Rubio é o secretário de Estado, né? O Marco Rubio não é da patota do Trump? Do Trump, não. Ele disputou, inclusive, com o Trump a indicação pelo Partido Republicano, né? Depois acabou apoiando o Trump, mas ele é outra patota. Ele é mais ligado aos chamados newcons, aos novos. Mas parece ser uma influência. Mas ele não é da patota. Na patota, ele vai querer. Ele está disputando espaço para ser sucessor do Trump, não resta dúvidas. Mas ele não é da patota trumpista. Ele não é do MAGA. Make America Great Again. Ele não é desse movimento. Quem pode concorrer com o Trump nas próximas eleições? Pelos democratas? Sim. Não tenho a mais vaga ideia. Possivelmente o governador da Califórnia, que é tão expressivo que nenhum de nós três aqui sabe o nome. Como que os Estados Unidos hoje vê a eleição desse novo prefeito de Nova York? Veja, é um fato político importante. É a primeira vez que um prefeito socialista, muçulmano, pró-Palestina é eleito em Nova York. Mas... com grande parte dos votos dos judeus, um terço, né? Um terço dos judeus de Nova York. É voto pra caramba, né? Voto. Agora, é um grande fato, né? Mas é um fato limitado. Nova York não é igual aos Estados Unidos. É uma cidade mais à esquerda, assim. Não, é uma cidade fora da média dos Estados Unidos. Ela não é uma cidade com influência nacional, né? É um fato importante, né? Vamos ver o que vai acontecer. Há uma enorme crise nos Estados Unidos, porque o que acontece? Qual é o saldo que levou à vitória do Trump? O saldo econômico, social desses 40 anos de neoliberalismo. Eu tinha falado já aqui, não é? Concentração de renda brutal, desigualdade social, expansão da miséria e da pobreza nos Estados Unidos. Você anda por cidades como São Francisco, tem mais gente morando na rua que em São Paulo. Caraca. Os Estados Unidos teve um retrocesso social enorme. Enorme, enorme. E as antigas classes trabalhadoras, os filhos, a essa altura, os filhos da classe trabalhadora, vivem pior que os pais. Eu me lembro que eu fui fazer matéria nos Estados Unidos pela primeira vez nos anos 80. E eu já era decadente, a cidade principal ali da indústria automobilística, que é Detroit. Né? Acabou. 80 decadente. Já era decadente. Tem até um documentário aquele documentarista norte-americano chamado Michael Moore,
Ele fez um documentário, acho que foi o primeiro documentário dele de repercussão internacional, que foi Roger and Me. É um documentário dos anos 80, é divertidíssimo, porque ele o tempo todo, o documentário é ele tentando entrevistar o presidente da General Motors. Exatamente para perguntar para o presidente da General Motors se ele não se envergonhava de estar exportando as fábricas da General Motors para outros países e transformando Detroit numa cidade fantasma. Naquela época ainda, final dos anos 80, início dos anos 90, talvez fosse início dos anos 90, naquela época, você ia à casa de um trabalhador norte-americano ligado a uma das grandes fábricas de carros, General Motors, o Chrysler, o Ford. Cara, o sujeito vivia numa daquelas casas de filme, sabe aquelas casas de jardim, que não tem nem porteira, porque não tem problema de segurança, com 2 carros, um dele, outro da mulher, se tivesse filho adulto, um outro carro do filho, dinheiro para pagar a universidade, ou pelo menos para tomar crédito universitário e poder ir pagando parceladamente para que os filhos fizessem a universidade. Isso era a vida de um trabalhador, de um operário metalúrgico nos Estados Unidos. Esse operário metalúrgico não existe mais. Os filhos desse operário, e a essa altura até os netos desse operário, puxa, são entregadores do iFood, ou correspondentes, são motoristas de aplicativos, são garçons, são vendedores, não conseguem viver numa região central de nenhuma cidade, tem que viver longe das regiões centrais, não conseguem pagar o crédito estudantil, não conseguem pagar o cartão de crédito. É isso que aconteceu com os Estados Unidos. Claro, o Trump conseguiu apresentar ao povo norte-americano um discurso que, embora representando os interesses de uma fração da burguesia norte-americana, essa fração prejudicada pela globalização, ele conseguiu apresentar esses interesses dessa fração da burguesia como associados, esses interesses, aos da classe trabalhadora, dizendo, olha, os democratas, os governos que me antecederam, ferraram com o país, exportaram os empregos para a China, trouxeram os imigrantes, é por isso que você não tem emprego, é por isso que você não tem salário. Vote em mim e eu vou botar para quebrar. Eu vou botar para quebrar contra a China, eu vou botar para quebrar contra os imigrantes, eu vou resolver, eu vou fazer os Estados Unidos grandes de novo. O que quer dizer os Estados Unidos grandes de novo? Voltar a roda do tempo para o pré-1980. Voltar aos Estados Unidos para os 30 anos dourados. Quer morar aqui vai ter que comprar o direito de morar aqui, mas aí põe um preço lá em cima e ninguém compra. Claro. Não vende. Claro. Mandou todo mundo embora. Então ele conseguiu fazer com que uma parte muito importante, majoritária do eleitorado norte-americano, inclusive da classe trabalhadora, olhasse para aquela situação e, ao invés de responsabilizar o capitalismo, ao invés de responsabilizar as políticas liberais, ao invés de responsabilizar as grandes corporações, uma grande parte da classe trabalhadora passou a responsabilizar os imigrantes pela perda de emprego, pela segurança pública, pelo rebaixamento dos salários, porque os imigrantes aceitam trabalhar por salários menores, e aí você também tem que trabalhar por salários menores, senão você não vai ter um emprego, pela sobrecarga dos serviços públicos. Então, ele alimentou o pânico sociomoral na sociedade americana, o pânico social de ficar sem emprego, de ficar sem renda por culpa dos imigrantes, e o plano moral, que foi uma manobra inteligente, que era pegar os avanços que os democratas propiciaram no terreno dos costumes e dos direitos civis, expansão do direito ao aborto, uma regulação mais protetiva de determinados grupos minoritários, como os grupos transexuais, pegar essas medidas dos democratas dentro daquilo que a filósofa Nancy Fraser chama de neoliberalismo progressista, pegar essas medidas e dizer, olha, esses caras, ao invés de estarem te ajudando, você que é trabalhador, você que tem uma família, você que constrói a riqueza do país, eles estão usando o dinheiro do Estado para fazer coisas imorais, para fazer coisas que atentam contra a religião, que atentam contra Deus. Então ele criou um pânico socio-moral no país. Vou fechar os ID, porque tá financiando essas pautas pelo mundo e tá tirando dinheiro daqui. Isso. Vou romper com a ONU também. O fato é que o próprio eleitorado do Donald Trump vai se dando conta que é
balela. Que é balela. Boa parte dos eleitores do Mamdani foram eleitores do Trump nas eleições presidenciais. E já mudaram o voto. Essas manifestações que tiveram contra o Trump nos Estados Unidos, já começa parte dela também eram eleitores do Trump, não eram... Claro, então nada mudou estruturalmente nos Estados Unidos. Como nada mudou estruturalmente e a situação continua extremamente vulnerável para as classes trabalhadoras, as classes trabalhadoras vão se decepcionando com o Trump e buscando outro caminho. Esses escândalos amorosos sempre abalaram muito, assim. Afetam. Ter vazado esse namoro do Trump com o Bill Clinton deu uma... Ah, isso é falso, né? É falso nada, Breno. É falso. Não é não. Será? É. Você viu o e-mail lá? Eu não vi. Tem muita... Esse Epstein, ele é um mitômano. Tem muita coisa ali que é apavirada. Não boto nenhuma fé nisso. Eu só acredito se o Putin falar. Breno Altman falando ao vivo que é falso. Então, depois eles ficam falando que o Altman é enviesado. Tudo que o Breno fala, eu já falei isso aqui antes. Tudo que uma pessoa que tem mais conhecimento do que eu fala, eu fico tendencioso a aceitar. Só que eu tenho que conflitar alguma coisa aqui. E aí o Breno fala isso, eu tenho que falar, eu não acredito, só se o Putin falar, porque diz que o Putin tem a foto também. Não. Tem muita, novamente, a máquina... mas o Putin é isso que eu li ali, a máquina da teoria da conspiração, ela é azeitada, né? Inventa muita história. E esse Epstein, veja, o que era o Epstein? Você já conversou com ele? Nunca na vida. Só porque ele era judeu, pô? Não. Mas você tem o telefone dele? Não, nunca tive. Ele já morreu. Ele era um cara... Do que ele vivia, o Epstein? O Epstein era... De um rolo aí. Ele vivia de rolo. Ele vivia de conexão. Isso. Né? Você com você. Fazendo lobby lá no... Então, como é que um cara como esse... O que ele precisa fazer, um cara como esse, para ter uma boa carteira de clientes? Ele precisa mostrar para aquele que não é cliente como ele é poderoso. Como ele é poderoso. Como ele tem na mão dele o Clinton, o Trump, não sei quem, porque aí o cara que ainda não é cliente ouve as histórias do cara e diz, não, pô, isso é quente, isso é bom. Isso é quente, isso é bom, eu também quero estar no clube, né? Então, esse Epstein mentia muito. Entendi. Não fazia parte, todo sujeito que vive de networking mente muito, não é? Mente muito. Porque como é que o cara se aproxima de alguém cheio da grana? Com muito poder. Uma das maneiras é dizer, olha, eu já atendo, já resolvi problemas, já tirei uma encravada de uns caras poderosos também. Eu tenho aqui na minha listinha de telefone, ex-presidentes, reis, príncipes. Você não quer estar nesse clube? É um belo de argumento, não é? Opa! Um belo de argumento. Sou um cara do mercado financeiro, eu sei fazer o dinheiro girar, eu conheço aplicações de primeira linha para você. Meu cartão de visitas, meu portfólio é cheio de gente importante, então ele mentia muito. Essa história do Trump com o Clinton... Breno, mas você é um jornalista, você navega nos bastidores, você escuta histórias, você sabe que essas coisas acontecem. Não, em todos os lugares essas coisas acontecem, mas a gente tem que considerar como verdade só aquilo que pode ser provado. O que não é provado não é verdadeiro. Essa é a regra básica do jornalismo. O jornalismo não pode viver de especulação. Tá, mas... Nem a justiça, nem o jornalismo podem viver de especulação. Se tem fatos verdadeiros, então a probabilidade também é que... Falando de probabilidade também. Eu acho isso... primeiro, não há nem indícios de que Trump e Clinton tivessem qualquer tipo de contato social entre si. Qualquer tipo. Nunca foram sócios em negócios, sociedades secretas, Estados Unidos adora essas sociedades. Veja, não há nenhum indício que isso tenha acontecido. Para mim seria legal, como pessoa de esquerda, dizer, é isso aí, existe, mas eu tenho, o meu principal, o meu maior partido é a verdade. Eu vivo disso. Eu não posso vir aqui e falar uma coisa que não seja verdadeira. Ou que, pelo menos, eu tenho que achar que é verdadeira. Aí falou coisa parecida, não já? Essa história que era uma invencionice do Apple. E-mail que, através do Noam Chomsky, ele recebeu uma ligação do Lula quando o Lula estava preso.
a história já caiu por terra. Porque aí se descobre com muitos testemunhos de que todo mundo teve que deixar os seus celulares na porta da Polícia Federal, nenhum celular entrou para a cela. Depois, a esposa do Noam Chomsky, que é uma brasileira, a Valéria, desmente taxativamente essa história, né? Enfim, o Epstein mentia muito. Pô, nem era essa que eu tinha me referido. Eu não sabia que tinha ligação do Lula com o Epstein. Sabia sim, eu também sabia. Eu ia falar se eu não falasse. Não, eu saiu a conversa. Joga a galera na conversa aí. Vamos jogar. Eu tava caminhando aí pra, tipo... Você sabe que já rolou em Brasília, né? Tem reportagem de parlamentar dentro do Congresso Nacional que o cara montou no gabinete dele em Brasília, assim, uma suíte... com banheira, hidromassagem e fazia negócio ali. Dentro do parlamento? Tem matéria disso aí, eu já vi isso na internet. Eu não acredito nisso. Eu vou pegar e vou te mandar isso aí. O lugar no Brasil que tem mais câmeras é o parlamento brasileiro. Eu vou pegar e vou te mandar isso aí. Tem até o nome do deputado, cara. Eu já olhei e achei uma vez o nome do deputado. Eu não vou dizer que não é verdade, porque eu não conheço essa história. Mas eu acho muito improvável. Pra que o cara precisa fazer isso no gabinete dele? Rapaz, isso é influência, isso é poder. Você faz isso no hotel. Você pega o negócio. Cara, eu acho que toda vez que a pessoa vai fazer uma coisa indevida, uma coisa ilegal ou uma coisa imoral, ela esconde, né? Pô, fazer no gabinete não é exatamente o lugar pra esconder. O cara tem que estar meio doido. Pode ser, eu não tô negando. Eu tô só dizendo. Que eu acho que entendeu o que você fala. É tipo assim: o cara chega lá no Congresso, aí você vira e fala assim: vamos ali pro meu quarto ali. É meio. Não. E até porque todo mundo que convive ali saberia que era um quarto. Brasileiro... Aí você sai do quarto e fala assim: olha lá, hein, Brenão, tava lá no quarto com o cara, hein? Não dá. No parlamento brasileiro, a gente não duvida nada. Tem isso. Mas eu acho assim um pouco crível, mas pode ser. Tá. Pode ser. Colocar a galera na conversa, tem algumas mensagens aí pra gente hoje aqui. O Gustavo, que é membro do canal, falou aqui, ó: se tem Breno, tem superchat. Os Estados Unidos se degenerou através do tempo, sobretudo depois das grandes guerras ao se tornarem potência. Na verdade é uma pergunta. Os Estados Unidos se degenerou através do tempo, sobretudo depois das grandes guerras ao se tornarem potência. Foi o que a gente conversou aqui, né? Ou era inevitável a atual plutocracia levada à última consequência? Olha, eu acho que os Estados Unidos foram ao longo do tempo se tornando, ao mesmo tempo, um Estado imperialista e uma república plutocrática. Os Estados Unidos não são uma democracia, são um Estado imperialista e uma república controlada pelas pessoas que detêm as grandes riquezas. Plutocracia quer dizer isso, né? A ditadura do dinheiro. Eu acho que essa é a natureza dos Estados Unidos já há mais de 100 anos. E acho que está escrito na natureza dos Estados Unidos, especialmente no pós-guerra, essa crise que ele está vivendo agora. É a crise do próprio capitalismo na sua fase imperialista e na sua etapa de financiarização. Né? Eu acho que essa não é uma... a crise atual norte-americana não tem a ver com decisões erradas, exclusiva ou principalmente. Tem a ver com a própria dinâmica da acumulação capitalista num país imperialista como os Estados Unidos. Ou seja, aquilo que a gente veio conversando ao longo de todo o episódio. Uma gigantesca acumulação de capital. O que vai fazer com esse capital? Esse capital passa a ser a relação social dominante. Esse capital precisa se rentabilizar. Para esse capital se rentabilizar, vale tudo. Esse capital, para se rentabilizar, ele precisa ser imperialista, ele precisa reduzir custos de produção para manter margem de lucro, ele precisa da indústria financeira para poder ganhar através dos distintos derivativos do mercado financeiro, né? Ele precisa de privatização, ele precisa de redução de imposto, ele precisa de baixos salários, e ele vai concentrar renda, ele vai concentrar riqueza, e ele vai gerar a crise que gerou. As decisões erradas têm um peso, decisões melhores ou piores podem ser tomadas, mas a dinâmica estrutural do imperialismo é a da crise. Se algo não for feito, você acredita que os Estados Unidos pode perder a hegemonia do dólar? Sim, está em curso isso, né? Os Estados Unidos são uma potência imperialista decadente. Veja, vamos tomar cuidado com os prazos. O Império Romano teve uma decadência que durou 1000 anos.
entre a queda do Império Romano no Ocidente, no século V, e o fim do Império Romano no Oriente, no século XV, foram 10 séculos, né? Então foi uma decadência longeva, né? Uma decadência longa. O mundo de hoje é muito mais rápido, mas os Estados Unidos possuem reservas de poder militar, financeiro, cultural. Então nós não estamos diante de um colapso iminente. Quem acha isso está sonhando. Né? Os Estados Unidos possuem gigantescas reservas de força. E gigantescos mas problemas. A tendência norte-americana é de enfraquecimento. E é uma tendência muito potente. E a tendência da China é de ascensão. Então, o cruzamento vai acontecer nas próximas décadas. Essa é a tendência principal, é haver um cruzamento. Quem está em cima... Não tem uma música que tem essa letra? Os de cima, os de baixo... De cima, sabe, o de baixo... Bom, mas eu ia falar sobre isso. Eu acho que a galera fica esperando os Estados Unidos cair. Eu acho que vai ser mais fácil a China continuar subindo e chegar lá do que você visivelmente, eu falo, sabe? Ele vai continuar se segurando, se engolfinhando ali. Não que ele não continue descendo. É que eu não acho. Mas é que eu acho que a China chega antes dele cair, Vamos brincar de geometria? Ela chega onde ele tá sem ele cair. Vamos brincar de geometria? Uhum. Eu não acho que a situação seja duas paralelas, em que um está competindo com o outro. Não é isso. Não é mais. É um efeito natural. Não, eu acho que é de confrontação, porque os Estados Unidos escolheram como estratégia a confrontação. Os Estados Unidos não estão competindo com a China. Os Estados Unidos querem deter o desenvolvimento chinês e os instrumentos que os Estados Unidos estão dispostos a usar são os mais belicosos possíveis, da guerra comercial à afronta militar. Isso é um grande... Os Estados Unidos... E outra vez, é a dinâmica do capitalismo norte-americano que empurra para isso. Qual é o setor mais dinâmico do capitalismo norte-americano? Mais dinâmico do capitalismo americano? Quem disse isso foi o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, quando fez seu discurso de despedida em 1961, anos após do capitalismo americano. O complexo bélico-industrial. Do que depende o complexo bélico-industrial? Do que ele vive o complexo bélico-industrial? Eles renovam as armas fazendo algumas batalhas. Do que vive o complexo bélico-industrial? Da guerra. E esse complexo bélico-industrial é um fator decisivo. O Eisenhower, quando ele abandona, quando ele sai do governo, né, Eisenhower foi o chefe de Estado-Maior dos Estados Unidos, depois de Grant, talvez o general mais afamado dos Estados Unidos. Eisenhower, como Grant, vira presidente dos Estados Unidos. E Eisenhower, no discurso de despedida dele, alertou para o perigo que era o complexo bélico-industrial, que o complexo bélico-industrial poderia passar a dirigir os Estados Unidos e conduzir os Estados Unidos conforme seus interesses, que é o que nós estamos vendo. Mas não é só você e os generais antigos que sabiam disso. Todo mundo sabe. Tanto é que a China, não por acaso acredito eu, começa a mostrar sua força militar e propagandear isso para o mundo inteiro. Claro. Já é um fator não mexa aqui, porque se você, numa guerra, vamos pensar no financeiro ou comercial, como os Estados Unidos já vem fazendo, beleza, é um acordo entre cavaleiros, você aceita o jogo e tudo mais. Se você força isso, estica ainda mais para uma guerra bélica, eu tô pronto para te enfrentar do mesmo jeito. Mas eu não tenho dúvidas de que a estratégia norte-americana é esticar a corda e, se necessário, a guerra. E a China sabe disso. Porque os Estados Unidos... Ela está pronta. Veja, ela não está pronta. Os Estados Unidos têm um poderio militar muito superior ao da China. Escute. O poderio militar dos Estados Unidos é muito superior ao da China naquilo que é essencial para o que seria uma guerra contra a China. O que é essencial? O controle dos mares. Rapaz, a China acabou de lançar um porta-aviões o controle de última geração, bruto. Rodrigão, se você olhar... Ele é apaixonado. Se você olhar, você tem um grande site que dá todas as informações militares do mundo, que é muito prestigiado, chama Global Firepower. Certo. Tá, ali tem as medições de quem são os exércitos mais poderosos, o que tem cada exército. É um site muito legal para você obter informações. Global Power Fire. Global Firepower. Global Firepower. Poder de fogo global. Não? A marinha norte-americana é muito mais poderosa que a chinesa ou que a Rússia, do que a russa. A aeronáutica norte-americana continua a ser muito mais poderosa do que a da China e da Rússia. A Rússia tem um arsenal nuclear
que equivale ao dos Estados Unidos. É até maior, né? A Rússia tem, no que diz respeito à capacidade de mobilização do exército, tanto China como Rússia são superiores aos dos Estados Unidos. Mas o poder militar tecnológico dos Estados Unidos é muito superior ao da Rússia e da China. O que fez os Estados Unidos irem para uma estratégia agressiva contra a China? Quando há quase 15 anos atrás, os chineses falaram o seguinte: eles estabeleceram as metas dos 2 centenários. Um centenário era o da fundação do Partido Comunista, em 1921 e 2021. O outro centenário da Revolução Chinesa, 1949 e 2049. A meta do segundo centenário, o centenário da Revolução Chinesa, é ter uma sociedade próspera e justa e socialista, moderadamente próspera e justa, e uma força militar imbatível. Os Estados Unidos olharam e disseram: nós não vamos esperar 49. Nós vamos ir para o terreno brigar com a China já. Quando a China ainda não tem uma força militar imbatível, quando ainda não é uma sociedade que atingiu as metas do segundo centenário. Então os Estados Unidos precipitaram em relação à China e aos seus aliados, porque nós temos que levar em conta a Rússia, não é? E agora a América Latina, a Venezuela é um aliado da China na América do Sul. Os Estados Unidos resolveram precipitar uma estratégia de conflito. Essa estratégia de conflito pode levar à Terceira Guerra? Sim. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que os Estados Unidos resolveu adotar uma estratégia belicista, aproveitando do fato de que suas capacidades militares ainda são superiores aos do bloco liderado pela China. Especialmente no que diz respeito à guerra marítima, porque ainda a gente tem que olhar para o mapa. Ou seja, a guerra marítima ela é fundamental naquele ponto de clivagem que poderia levar a um conflito entre Estados Unidos e China. Qual é o ponto de clivagem? Taiwan. Qual é o pretexto de um ataque norte-americano à China? Se a China resolver recuperar Taiwan à força. Você nacionalizou isso algumas vezes, hein? Não, a força não. A China sempre diz... A China diz o seguinte, que não aceita que Taiwan declare independência e muito menos que potências estrangeiras protegem a independência do Taiwan. Se isso acontece, a China responderá pela via armada. Mas a China não utilizará a via armada para devolver Taiwan para a República Popular da China. A China considera Taiwan uma região rebelde e não um país. Uma região pertencente à China, mas rebelada desde 1949. Os Estados Unidos têm apoiado economicamente, militarmente e com inteligência Taiwan. Taiwan seria o epicentro mais provável de uma crise entre China e Estados Unidos. Taiwan é uma ilha. Pena que a gente não tem aqui um mapa, né? Mas Taiwan é uma ilha. Sim. Qual é a forma principal da guerra entre os Estados Unidos e a China se o centro de gravidade dessa guerra for a guerra marítima? Então, a China está correndo para reduzir sua distância em termos marítimos. Olha só que beleza. Pô, Pedrão é demais. Pedrão. Então aqui, ó, se o pessoal vê, você vai ver, ó, Taiwan aqui é uma ilha. Então, o epicentro de um conflito entre China e Estados Unidos seria ao redor de Taiwan. Se isso acontece, os Estados Unidos utilizaria sua marinha, seria apoiado pelo Japão, que está lá ao norte, e agora tem uma primeira-ministra que está falando em rearmamento do Japão e em defesa de Taiwan, caso a China resolva incorporá-la. Então, aqui está aqui Okinawa, que é uma ilha pertencente ao Japão. Se a gente subisse mais um pouquinho, a gente ia ver o Japão. E aqui nós temos a China continental. Ali, cadê o Japão? Está aqui, ó, Japão. Bem no cantinho. Japão, Coreia do Sul, Mar da China Oriental e Taiwan. Então, o conflito principal é marítimo. Então, a China ela está lançando novos porta-aviões, novas embarcações, novos navios de guerra, porque ela precisa reduzir a enorme distância que os Estados Unidos têm em termos navais. Eu preciso falar duas coisas. A primeira é pro Robertinho, que falou, pô, a China é imperialista. Taiwan é como se fosse um estado da China, é como se fosse o Brasil brigando pelo Rio Grande do Sul, ou o Brasil brigando, sei lá, tipo Fernando de Noronha. Né? Em 49, sai da China, vai para Taiwan, e por isso o Breno falou que é considerado um estado rebelde,
Porque quem se rebelou da Revolução Chinesa foi pra lá, a China só respeitou. Falou, ó, fica aí. Lá na frente a gente se anexa de novo. E agora, o que eu tenho que falar pro Breno Altman... Ah, é tá, que, você vai assim, ensinar não só eu, você vai ensinar até o Breno. Não, eu vou falar a opinião, assim. Na minha opinião, guerra não é só indústria bélica. Guerra é indústria de transformação, indústria de energia... Né? Se você for falar de energia, a China já ultrapassou os Estados Unidos 20 vezes na produção de energia, até mais. Tenho total acordo contigo, que a guerra não se limita à disputa militar. Agora, não se deve subestimar... Isso aqui é igual a luta de boxe. Qual é o principal erro que alguém pode cometer na luta de boxe? Calado, você é primo do Éder Joffre, né? Qual é o principal erro? A subestimação do adversário. Eu já vi campeões que subestimam seus adversários e vão beijar a lona. Então, os Estados Unidos não podem ser subestimados. E a China não subestima os Estados Unidos. Não, eu sei disso. Não Mas tem um ponto que você já falou aqui, de outras guerras, e aí quando você mostra o mapa, e é interessante a gente ver o mapa, porque fica muito mais entendível, é que o confronto acontece no mar, mas numa proximidade muito pequena da China, ou seja, os danos no país da China, eu acredito que serão muito maiores, porque para ela chegar lá nos Estados Unidos, ela ainda tem que fazer uma travessia gigantesca. Não, a China nunca faria uma guerra estratégicos. Não, mas espera, a China jamais faria, como jamais fez na sua história, com uma exceção na sua história moderna, a China não faz guerra de agressão. A China faz guerra defensiva. Então, as guerras que a China enfrentou, as guerras contra o Japão, foram guerras para expulsar um invasor. A única vez que a China adotou uma estratégia de guerra ofensiva, de ocupação de outro território, tomou uma surra, que foi em 79, quando a China invade o Vietnã. E o Vietnã botou a China pra correr. 3, 2, 1, creu! Botou a China pra correr. Ele é igual você achasse, não, o Éder Joffre ele é baixinho, eu vou lutar boxe com ele. Não, o Vietnã é um caso à parte. Ele é brabo. O Vietnã, eu já fui fazer matéria no Vietnã, eu já fui ao Vietnã acho que umas 3 vezes. Uma das vezes eu fiquei fazendo matéria lá em 2010, tem 15 anos. Eu fiquei uns 40, 50 dias no Vietnã. De norte a sul, de leste a oeste. De leste a oeste é fácil no Vietnã, porque ele é uma tripa, né? Igual o Chile, né? Então, de norte a sul. É um país importante. Né? Sim. E eu tive a oportunidade, como jornalista, de ir a lugares que normalmente nenhum jornalista vai. Entre eles, a Escola Superior de Guerra do Vietnã. E fui visitar um exercício no qual funcionários da administração civil do Vietnã se transformam em milícia armada para defender o país. Eu nunca vou esquecer da cena. Eles me levaram para um complexo administrativo, que é uma espécie de pentágono, né? O desenho parecia o pentágono. Entendi. Né? Ali trabalhava acho que uns 25 mil funcionários públicos. Baixinho, alguns com gravata, o pessoal do escritório. Aí toca uma sirene. A sirene tocou, me lembro se era acho que era no meio da tarde. Não, no fim da tarde. Tocava lá às 6 da tarde, 5 da tarde, tocou a sirene. Esse complexo administrativo, do lugar onde eu estava, pelas paredes de vidro, eu podia ver as pessoas correndo, descendo pelas escadas. Deu uns 10 minutos, se tanto, todos os 20 mil, 25 mil funcionários estavam no átrio do Pentágono, ali no meio do Pentágono, uniformizados, com um fuzil no ombro e prontos para um exercício de combate. É outra história. Eles têm 1000 anos de... Tinham, né? O maior intervalo do Vietnã sem guerras é agora, 50 anos. Nunca o Vietnã tinha ficado 50 anos sem guerra. Então eles são... Você vai a Hanoi, que é a capital do país, eles têm algumas imagens religiosas, né? Poucas, mas tem. Todas as imagens de deuses que tem ali no Vietnã são de deuses da guerra. Não tem essa história de deus da candura, deus da santa dia. Do amor, não, lá é God of War mesmo. Tudo de guerra. Tudo da guerra.